Estamos no primeiro dia da semana, domingo. Hoje também conhecido como Domingo de Ramos, né? Então, hoje é o dia que você já preparou o seu peixe para comer em casa, né? Você não vai comer carne, você só vai comer peixe. Tá certo isso? Não está certo, por que não? Mas, irmão, se você for fazer o peixe, você me chama, tá bom? Que eu gosto de peixe, tá? Mas não é o dia que a gente vai se dedicar só para comer peixe. Não tem nada a ver com isso. Mas marca o início de uma semana que nós chamamos muitas vezes de Semana Santa. Semana Santa. Mas toda semana é santa. Você entendeu? Diz amém. Toda semana é uma semana santa. Deve ser uma semana dedicada a Deus. Dedicada a nos relacionarmos com Deus. Para Deus e para mim, para você, todo dia deve ser um dia santo. Quando falo de um dia santo, é dia separado. Dia dedicado para nos relacionarmos mais e mais e mais com Deus. Mas o que acontece é que no meio religioso existe uma fé que é uma fé superficial. Uma fé apenas declarada com os lábios. Muitos seguem apenas uma tradição religiosa. Ah, eu sou evangélico. Por quê? Porque os meus pais eram evangélicos. Eu aprendi a ser evangélico. Ah, eu não sou católico porque a minha família não era católica. Ou eu sou católico porque eu aprendi. Faz parte da minha história. Meus pais eram assim e eu vou morrer assim. Isso não é uma fé que agrada a Deus. Isso não é uma compreensão bíblica sobre aquilo que Deus nos chamou para sermos. Filhos de Deus. Uma fé superficial, uma fé baseada em cumprir regras. Uma fé baseada em seguir rituais. Talvez, em algum momento, algumas igrejas, algumas denominações, fazem de alguns elementos no culto como algo especial. Vou te dar um exemplo aqui. O momento da ceia torna o momento da ceia como um momento santo. Quem não participa da ceia vai para o inferno. Quem participa da ceia vai para o céu. Aliás, quem pecou deve até ser impedido pela igreja de participar da ceia, porque pecou, né? Quem pecou deve ser excomungado, porque não tem mais perdão para ele. Misericórdia. Isso é uma falsa religiosidade. Eu não estou dizendo que quem pecou não deve ser tratado, que quem pecou não deve ser repreendido. Eu não estou dizendo que quem pecou não deve ser disciplinado. Eu estou dizendo que quando nós colocamos um elemento ou uma regra dentro do ambiente religioso ou na nossa casa mesmo, como algo que nos santifica, nos purifica e nos aproxima mais de Deus, isso é apenas uma fé superficial. Alguns usam elementos, usam uma cruz tatuada no corpo ou uma cruz pendurada no pescoço para dizer que simboliza proteção. Outros nos dias de hoje que realmente saíram das suas casas para participar do culto ou da missa de Páscoa. Missa de Ramos, né? É missa de Ramos mesmo? Da missa de Ramos, porque não? Essa eu não posso perder. Aliás, a de Páscoa e a de Natal, da virada do ano, a gente não pode perder. É muito importante. Isso é também uma fé superficial. Quando eu digo superficial, porque é algo que está na superfície, que todos veem, mas quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o nosso coração. Aquilo que nós muitas vezes contemplamos com os olhos é apenas uma hipocrisia. Muitos colocam a máscara da religião, a máscara de eu sou um crente. Eu sou um crente batista e agora eu vou ser salvo. Eu sou um crente batista e eu sou melhor do que muitos crentes de outras denominações, porque a minha denominação prega a verdade. E isso também é apenas mais uma religiosidade, mais um posicionamento religioso. Porque o que nos une e o que nos aproxima de Deus é Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E se temos vida, é por meio dele. Mas é interessante pensar sobre isso, por quê?
Porque muitos de nós nos aproximamos de Jesus, não foi porque estava tudo bem, porque tínhamos recurso financeiro, porque tínhamos saúde, ou porque tudo ao nosso redor estava 100%. Muitos de nós nos aproximamos de Deus, provavelmente, e a maioria das vezes, é em meio às tempestades na vida, em meio às dificuldades. Aquele momento que a gente grita por socorro e diz, meu Deus do céu, Senhor do céu, me ajuda, meu Deus, só Jesus agora, só Deus na minha vida. Temos uma grande tendência de olhar para Deus apenas como socorro bem presente na angústia. Mas nos esquecemos que Ele é Senhor em todo o tempo. Ele é Senhor em todo o tempo. Nós estudamos nos últimos meses Atos. Vocês lembram disso? Estudamos Atos, estudamos Romanos e estamos estudando Coríntios. Mas nesse domingo e no próximo domingo nós vamos sair de Coríntios e vamos considerar o contexto de Páscoa para meditarmos um pouco sobre isso. Então, hoje seria Coríntios, mas hoje vamos falar um pouquinho sobre a fé superficial baseada no Domingo de Ramos. Semana da Paixão, como alguns conhecem. Aliás, vem a sexta-feira aí, dentro de uma tradição religiosa, alguns pensam, temos que fazer vigília só na sexta-feira. Na quinta-feira, de quinta para sexta, temos que fazer. Porque tem que ter o que eu acabei de falar? Temos que ter a vigília. Porque se não tivermos a vigília, nós não somos igreja. Essa vigília pode ser também só uma fé superficial. Porque nós temos que ter a ceia de Páscoa, porque se nós não tivermos a ceia no próximo domingo de Páscoa, aí não é culto de Páscoa. Fé superficial. Podemos fazer essas coisas, desde que tenhamos a compreensão de que não são essas coisas que nos aproximarão mais de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Se você não entendeu, pede misericórdia, que eu vou tentar ser um pouco mais simples para você entender. Tá bom? Então vamos olhar um pouquinho, aliás, vamos ler primeiro Mateus capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 11. Esse é o nosso texto base. Você vai ver aqui Jesus, você vai ver um pouquinho da entrada triunfal de Jesus. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão um jumento amarrado, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e os tragam a mim. Se alguém lhe perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles, e em breve os devolverá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumento. Em um jumentinho, cria de jumento. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram o jumento e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores e o espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é esse? A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré. Amém? Então, você já tem aqui um pedacinho da história. Você pode terminar de ler esse capítulo na sua casa e o que está mais à frente também. Mas eu quero apenas destacar aqui que Jesus estava vindo de Betfagé, no Monte das Oliveiras, que era um caminho típico de peregrinação daqueles que vinham do norte da Galileia. Lembrem-se que a celebração de Páscoa já fazia parte da tradição judaica, então era isso que aconteceria agora. Uma grande festa. E vinham peregrinos, pessoas de vários lugares do mundo para esse tempo de celebração. Faltavam poucos dias para a Páscoa.
E Jerusalém estava cheia. E Jesus, ele pede que os discípulos vão e preparem o caminho. E preparem a sua entrada na cidade de Jerusalém. E eu quero destacar aqui algumas outras coisas ainda sobre esse cenário. Esse cenário que nós estamos vendo em Mateus 21 é um cenário que foi profetizado em Gênesis, em Zacarias, em Gênesis 49, 10 e 11. Você está vendo aqui Jacó. Jacó, ele está abençoando Judá, a descendência de Judá. E você já sabe que Jesus ele é descendente de Judá. E ele disse: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando aos seus descendentes, até que venha aquele que lhe pertence. E a ele as nações obedecerão. Ele amarrará o seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Zacarias 9:9, também o profeta anuncia que virá o Messias. E em 1 Reis, capítulo 1, versículo 33, você vai ver aqui Salomão, ele vai ser ungido como rei de Israel. E Davi pede para que seja preparado um jumento. E o caminho que Salomão vai fazer percorrer, ele percorre sobre um jumento. E estar sobre um jumento simbolizava humildade e paz. O rei está montado sobre um jumento, simbolizava humildade e paz. Quando olhamos para Jesus, ele é aquele que vem humilde, e ele é aquele que liga o homem a Deus. Ele é aquele que restaura a paz aos nossos corações. Você entendeu? Diga amém. Então agora você tem aí um conceito sobre o motivo. Por que Jesus vem montado sobre um jumento? Jesus, ele é o rei prometido. E vejam só, versículo 5 ao versículo 7. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Aqui nós vemos Jesus, o rei prometido, trazendo paz e salvação. Eu fiz questão de deixar Apocalipse 19, versículo 11, porque vejamos, coloca na Bíblia, por favor, irmã, Apocalipse capítulo 19 e versículo 11, porque nós vamos ver quando Jesus virá novamente. E como é que Jesus vem? Então vi os céus abertos, e eis que diante de mim havia um cavalo branco. Quando Jesus voltar, ele não veio mais no jumento, ele vem num cavalo. E por vir num cavalo simboliza alguém que vem preparado para a guerra. Nós estamos falando de um cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro. Alguém que vem para fazer justiça. Ele julga e guerreia com justiça. Num primeiro momento agora da história, nós vemos Jesus, Salvador, Jesus, mediador entre Deus e os homens, o enviado de Deus para nos salvar, para nos redimir da culpa, do pecado, da condenação eterna, para nos resgatar do império das trevas para o reino de luz, para o reino de Deus. E eu quero que você pense agora sobre isso, porque dentro daquele contexto, você sabe que Jerusalém, ela vivia um momento de grande opressão pelo império. Qual era o império? Império Romano. Então eles se sentiam tão oprimidos na expectativa de que viria um libertador. E nós aprendemos isso olhando para Atos. Se vocês lembrarem que nós já estudamos anteriormente Atos, você vê o cumprimento da promessa, e eu destaquei um pouquinho sobre isso. A expectativa que eles tinham era de alguém que viria com posicionamento político, o Messias queria mudar a sua história. Talvez seja muito parecido com o nosso país, com o nosso Brasil. Nós enfrentamos uma desigualdade social, nós enfrentamos problemas econômicos, nós enfrentamos problemas com a justiça. De fato, a justiça ela é cega. De fato, a justiça humana ela não representa a justiça de Deus. Mas há uma expectativa muito humana, até eu diria, de uma igreja míope, viu? Que não consegue enxergar com clareza a verdade, colocando a expectativa de que um homem, de que um líder, alguém que virá para o poder,
vai restaurar a paz no nosso Brasil. Vai fazer com que a economia, com que tudo seja mil maravilhas. Tudo isso é apenas mais uma ilusão. Uma fé cega, uma fé superficial. E era essa fé que aquele povo tinha. Vai vir alguém que vai nos libertar da opressão do Império Romano e a nossa vida vai melhorar. Pode voltar lá nos slides. E a nossa vida vai melhorar. Talvez você está aqui hoje com essa expectativa. A minha vida pode melhorar. A minha vida deve mudar. E essa expectativa está baseada nas frustrações que você já enfrentou até aqui. Nas desilusões, nos problemas que você observa ao seu redor. Mas quando nós olhamos para Jesus, o que ele veio fazer é bem diferente da nossa expectativa. O povo queria a libertação de Roma. Jesus veio para trazer libertação do pecado. Essa é uma pergunta para você. Que tipo de libertador você está esperando? Alguém que te livre das circunstâncias ou que transforme o seu coração? Que tipo de libertador nós estamos esperando? A Bíblia diz que devemos orar pela paz. A Bíblia diz que nós devemos honrar as nossas autoridades. A Bíblia não diz que a gente só vai honrar uma autoridade se a gente concorda, se ele é bonzinho, se ele faz o que a gente quer. Não, a Bíblia diz que a gente tem que honrar a autoridade, ponto final. Você entendeu? Diga amém, igreja. Nós temos que honrar as autoridades. Nós devemos orar pelas nossas autoridades. O quanto nós temos orado pelas nossas autoridades. O quanto nós temos clamado por paz. O quanto nós somos homens e mulheres que se posicionam em santidade e amor, no temor do Senhor, transbordando Jesus. Falamos sobre solução para a corrupção, mas a corrupção começa dentro de casa. Começa dentro das nossas casas. Quem tem gatonete, levanta a mão aqui. Ah, você não vai levantar a mão, né? Quem aqui não faz a declaração do imposto de renda? Certinho. Quem dá um jeitinho aqui? Quem já tirou o direito de outra pessoa porque pensou assim, se é para chorar alguém, que chore ele, não eu. Vocês são santos demais, né? Vocês são muito perfeitos. Mas essa é uma verdade. Nós não queremos nos levantar para falar dos nossos erros, das nossas dificuldades. E quando as coisas começam a se arruinar ao nosso redor, nós olhamos e procuramos o quê? Culpados. E eu digo assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser essa culpa, né? Então eu digo que a culpa é de qualquer outra pessoa, menos minha. Eu tenho dificuldade para assumir as minhas responsabilidades. Tenho dificuldade para me posicionar. Mas olhamos para Jesus, que embora sendo perfeito, não havendo nele pecado algum, ele é manso, humilde, e mesmo sem merecer a cruz, e mesmo sem merecer aquela morte, porque a morte de cruz, irmãos, não era morte bonitinha, não. Não era uma morte, uau, né? Que morte legal, que bonito foi, ele foi honrado, não. Era um sinal de maldição. Jesus sabia que passaria pela morte de cruz, Jesus sabia que enfrentaria a cruz, os pregos em suas mãos, os cravos em sua cabeça. Ele sabia que enfrentaria momentos de dores. Mas mesmo sabendo que enfrentaria momentos de dores, ele se colocou em nosso lugar. E mesmo sabendo que ele seria rejeitado por aquele povo, ele vem humilde, montado sobre um jumento, e aquele povo olha para Jesus, alvoroçado, agitada, uma grande multidão, estendendo seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante deles, os que seguiam, gritavam, Hosana, o filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Essa expressão, em outras palavras, linguagem do pastor Quercus aqui, o que eles estão querendo dizer é,
Salve-nos, Senhor, salve-nos. Chegou o nosso Salvador, salve-nos, salve-nos. É isso que eles estão pedindo, salvação. A expectativa deles era que Jesus agora iria libertá-los da opressão do Império Romano. E quando nós olhamos para Jesus, talvez essa também seja a nossa expectativa, talvez essa seja a nossa expectativa humana. Senhor, me salva desse chefe que é mau. Senhor, me salva dessa mulher murmuradora. Senhor, me salva dos meus inimigos que estão ao meu redor. Senhor, me liberta da opressão desse governo. Senhor. E o quanto nosso grito de Senhor deveria ser: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, purifica a minha alma. Senhor, purifica o meu coração. Lava-me, serei limpo. Purifica-me, serei puro. Mas o nosso grito de socorro é: Senhor, me ajuda a pagar os boletos desse mês. Senhor, toca no coração do meu chefe para melhorar o meu salário. Senhor, muda o coração do ministro da área que eu estou servindo, porque ele é difícil. E o quanto deveria ser: Senhor, refrigera a minha alma. Guia-me no teu caminho. Senhor, molda o meu coração. A oração que Deus quer ouvir não é a oração de: eu tenho te buscado, Senhor. Olha só como a vida é difícil. Eu tenho sido manso, humilde, reto. Não vivo na hipocrisia, Senhor. Pai, responde a minha oração, não é essa. A oração que Deus quer ouvir em mim, isso é uma oração sincera de dizer assim: Pai, eu sou pecador, eu sou imperfeito, eu sou falho, mas mesmo assim, Senhor, ouve a minha oração. Aquele povo achava que merecia um Salvador. E nós muitas vezes achamos que merecemos a salvação. Eu mereço uma salvação por quê? Porque eu já passei pelo batismo, porque eu sou membro da igreja e eu mereço salvação. Irmão, vai ter muita gente no inferno que achava que merecia a salvação. Nós não somos salvos por méritos, nós não somos salvos porque fazemos boas obras. A salvação, ela vem pela... Eu sei que ficou uma dúvida aí, né? Eu falo se é pela fé ou pela graça, né? O que o pastor vai dizer, né? Vem pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Lembre-se de uma coisa: a mesma multidão que se agitou e que se alvoroçou para gritar Hosana, salva-nos, Senhor, foi essa mesma multidão que disse: crucifique-o. Aqueles mesmos que olhavam para Jesus e queriam a solução dos problemas deles naquele momento, foi mais ou menos assim: mas ele não resolveu nem nossos problemas. Salva-te a ti mesmo, Jesus. Ué, Jesus, você não é o Filho de Deus? Então, desce dessa cruz e resolve tudo. Misericórdia. Talvez a gente não fale isso em nossas orações, mas a forma que nós nos expressamos muitas vezes demonstra isso. Senhor, o Senhor é tão grande, tão poderoso, então faz isso agora. Senhor, o Senhor tem o controle de todas as coisas, então mostra o teu controle e opera um milagre. Não é uma oração de manipulação. Dizer assim: Deus, eu reconheço que o Senhor é tão grandioso, poderoso, então agora opera um milagre, como se para Deus provar que Ele é maravilhoso, poderoso, glorioso, Ele tivesse que operar um milagre. Mas o milagre é, embora eu sendo pecador, imperfeito e imerecedor da salvação, Ele morreu no nosso lugar e eu sou salvo por meio dele. Nós somos salvos por meio de Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é esse? Quem é esse? E quando eu preparava esse esboço, esses slides, foi essa pergunta que ficava na minha mente: quem é esse para você?
Quem é esse para mim? O nascimento de Jesus causou uma grande agitação naquele tempo. Você lembra disso? A morte de Jesus causou uma grande agitação. A palavra que está no grego aqui para agitação, ela é uma das palavras que está conectada com ela, significa terremoto. Causou um grande movimento na terra, uma grande agitação na terra. Quando Jesus morre, também acontece uma grande agitação. Quando Jesus ressuscita, também acontece uma grande agitação. Você já parou para pensar sobre aqueles que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou? Já parou para pensar sobre isso? Quantas pessoas ressuscitaram naquele dia? Quantas? Muitos ressuscitaram naquele dia. Você já parou para pensar sobre isso? Imaginou que você foi lá, sepultou o teu familiar há um dia, 2 dias atrás, e aí de repente ele volta para casa? O susto que seria... Não, calma lá, o que aconteceu? Jesus é o primeiro a ressuscitar, mas outros ressuscitaram também naquele dia. Há uma grande agitação quando Jesus entra, quando Jesus está presente. Quando nós entregamos a nossa vida, o nosso caminho, a nossa história ao Senhor, também deve acontecer uma grande agitação. Também acontece um grande movimento aqui. Você entregou a sua vida a Jesus e nada mudou lá fora, né? No ambiente de trabalho, na sua casa, mas tudo começou a mudar aqui dentro. Tudo mudou mudou a sua realidade espiritual. Você saiu de um lugar espiritualmente, foi colocado em outro lugar agora. Você faz parte do reino de Deus. Você é nova criatura, você é filho de Deus, amém? Você é filho de Deus. Então a sua realidade espiritual mudou. Mas terrena aqui ao seu redor, muitas lutas você ainda vai passar. Mas essa agitação que começa dentro de mim, começa a dizer assim, eu não posso mais continuar do mesmo jeito que eu era. Eu preciso mudar. Eu preciso me relacionar mais com Deus. Eu preciso viver os planos e os sonhos de Deus. E eu gosto de ver dentro da classe de discipulado e batismo como há aquela agitação, aquele alvoroço, aquele desejo de querer conhecer mais, de querer conhecer o Salvador, o Hosana, aquele que vai me mudar agora, que vai me ajudar a ser liberto nessa área. Há uma grande agitação. Isso me causa uma grande alegria de ver essa agitação na classe de discipulado e batismo. Mas me causa uma tristeza também quando eu vejo que com o passar do tempo, não são todos, mas uma parte daqueles que estavam agitados ali, querendo conhecer mais de Deus, eles esfriam, eles deixam de se relacionar com Deus e podem até abandonar a fé, e podem até se desviar do caminho. Quem é Jesus para você? Quem é esse? Se Jesus, ele for, de fato, aquele que veio e fez morada em nossos corações e passou a habitar em nós, se nós somos selados por meio do Espírito de Deus que habita em nós agora, a agitação vai continuar em nossa mente e em nosso coração. Nessa expectativa de que cada vez mais se aproxima a vinda de Cristo, eu entendo que eu preciso estar preparado. Você está preparado para se encontrar com Jesus hoje? Misericórdia. Fiquei preocupado agora. Eu sei que você talvez não falou amém porque é misericórdia mesmo, viu? E eu não vou insistir para você dizer um misericórdia agora, para você dizer amém. Mas realmente diga misericórdia. Tá bom? Então, combinado? Eu vou perguntar se você está preparado e você diz misericórdia. Você está preparado para se encontrar com Jesus hoje? Misericórdia.
Porque se você não estiver preparado, você disse misericórdia, está dizendo assim, Deus, não, volta agora, não tem mais um pouquinho de misericórdia de mim, senão eu vou para o inferno. É isso que você diz. Mas de misericórdia, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam já se renovou hoje, irmão, para você. Não sei se vai se renovar amanhã. Talvez você gritou aqui dentro, misericórdia, né, pastor? Misericórdia, e se não se renovar amanhã? Se não se renovar amanhã, você tem a chance hoje. A oportunidade que o Senhor te dá hoje. Gente, tem um hino que ele é um hino de apelo mesmo, né? É um hino de apelo. Está apelando para você se converter a Jesus, que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Eu cresci numa igreja muito mesmo assim, bem tradicional, de nós estarmos cantando os hinos, e era de 4 canções, 2 eram hinos, pelo menos, que a gente cantava, né? E eu lembro de cantar esse hino ao final, após a mensagem, cantava no culto, cantava após a mensagem, e eu estava ao lado, geralmente, dos meus amigos que eu levava para irem no culto, e eu cutucava ele e dizia assim, entrega a vida para Jesus, você tem que levantar a sua mão. E eu dizia assim, ó, vai chegar, eu já dava aviso para eles quando a gente estava indo para a igreja, né? Eu dizia, quando chegar lá e perguntar quem quer entregar a vida para Jesus, você vai fazer assim, ó. Tá bom? Você vai levantar a mão. E eles não levantavam a mão, diziam, você tem que levantar. Eu dizia, ó, eu vou te ajudar, tá bom? Aí eles, vou te ajudar. E eu irmãos, eu levantei minha mão sei lá quantas vezes. Para mostrar para os meus amigos como era entregar a vida para Jesus. Até que um dia, a esposa do pastor, que era professora também na escola, minha professora na escola dominical, ela me chamou e perguntou assim, Quercos, você já entendeu o que é entregar a vida para Jesus? Que é a salvação? Eu disse, entendi. Expliquei para ela, disse, e por que você levanta a mão toda vez? Eu disse, porque eu preciso ajudar os meus amigos. Ela disse assim, não, você não precisa fazer nada disso. A decisão é deles. Você tem que orar por eles. Assim, mas eu não posso dar nenhuma ajudinha? Não pode dar ajudinha. Mas é um hino que nos faz pensar e refletir que todos nós temos uma escolha. A escolha de vida ou de morte. Escolher a vida é escolher estar com aquele que é a vida, Jesus. Aquele que é a água da vida, o pão da vida. Aquele que nos chamou para vivermos e desfrutarmos de uma vida abundante. E você já me ouviu falar aqui várias outras vezes. A vida abundante não é após esta vida nesse corpo, nesta terra. A vida abundante já começou. A Bíblia diz que o ladrão ele veio para roubar, matar, roubar e destruir. As ordens dos fatores aqui não alteram o resultado, viu? Matar, roubar e destruir. Lá no céu, o inimigo ele pode matar, roubar e destruir, sim ou não? Não. Aí Jesus diz, eu vim para que vocês tenham e vida. A vida em abundância começou aqui na terra. É aqui onde o inimigo mata, rouba, destrói. É aqui que nós começamos a desfrutar de vida abundante com o Senhor. Mas os nossos olhos não podem estar apenas nas coisas dessa vida. E era essa a expectativa daquele povo. Um olhar apenas para as coisas dessa vida. Quando Jesus entra na sua vida, algo precisa ser abalado. Jesus não entra para ser um coadjuvante, mas ele entra como rei. Irmão, agora eu esperava um amém bem aleluiado, viu? Irmão, Jesus entra para ser o rei. O rei, entendeu? O lugar principal. Jesus ele não quer dividir espaço no meu coração com os prazeres dessa vida, com as ambições, com os sentimentos que são passageiros apenas. Deus nos fez com emoções, com sentimentos, e não é pecado. Mas essas emoções e sentimentos não podem nos dominar. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus que habita em nós. Nós precisamos reconhecer que aquilo que
aquilo que nós temos cantado muitas vezes em nossos domingos. Muitas vezes nós cantamos canções e são apenas palavras ao vento, nós não vivemos aquilo que cantamos. Nós cantamos que castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, que se a gente tiver que perder tudo, está tudo certo. Mas tem muitos que quando começam a perder alguma coisa, já começam a dizer assim, ai, eu não sei não, mas parece que eu estou orando e nada está acontecendo. Mas nós cantamos que a nossa fé está firmada no Senhor. Mas quando algo nos é tirado, nós nos desesperamos. Por quê? Isso mostra uma fé superficial. Mas se a nossa fé está firmada no Senhor, irmãos, tudo pode cair ao nosso redor, mas eu confiarei no Senhor. Eu posso ser frustrado, eu posso ser envergonhado, eu posso ser humilhado, depreciado, desprestigiado, desvalorizado pelo mundo, mas eu entendo o meu valor em Cristo Jesus. Foi lindo de ouvir as mulheres cantando no culto das escolhidas, né? Eu estava assistindo o culto das mulheres, claro, né? De casa, estava acompanhando, né? E elas cantando e mexeu comigo, porque eram só mulheres aqui cantando. Então elas não cantaram escolhido, perdoado, elas cantaram escolhidas, perdoadas. Então, enquanto elas cantavam, eu estava em casa ouvindo e eu pensava, elas estão dizendo, não apenas diante de Deus, mas do mundo, que elas são quem Deus diz que elas são. E esse deve ser o nosso posicionamento diante das circunstâncias da vida. Nós somos quem o Senhor nos chamou para ser. Filhos, herdeiros, co-herdeiros. O Senhor nos chamou, Ele nos abençoou, Ele disse, vocês serão bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. E aí quando falamos de perseguição, alguns dizem assim, Deus me livre de passar por perseguição. Eu não quero. Bem-aventurados são os que choram. Ah, não, sofrimento não, mas é os que choram com o coração quebrantado, contrito, arrependido pelos seus pecados. Bem-aventurados os mansos, os humildes. Pastor, mas é assim. Eu sei que tem que ser manso, mas eu não sei ser manso, pastor. Então você está sendo crente cabeção. Porque você sabe o que tem que fazer e não faz. Você não está seguindo a palavra. Aliás, nós aprendemos do domingo passado, na carta aos Coríntios. Nós aprendemos que nada tem valor sem o... Ai, meu Deus, fiquei com vergonha agora. Irmão, foi mensagem da manhã. Nada tem valor sem o quê? Sem o... Ah, agora ficou bonito. Sem o amor. O amor é o elo perfeito. O amor não arde em ciúmes. O amor não ensoberbece. O amor não busca o próprio interesse. O amor não é igual à paixão. O amor, ele permanece para sempre. Nós estamos falando do amor aqui, ágape. Um amor que se entrega, que se doa. Jesus se entregou por amor a nós. Ele é o amor. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E uma das marcas do cristão é o amor. Mas nós vamos amar todo mundo, mas nós vamos odiar os nossos inimigos. Amém? Você está acordado aí, né? Você vai fazer o quê pelos inimigos? Alguns disseram assim, só orar. Amar, tá doido, pastor, né? Que isso? Jesus amou até o fim. Você entende isso? Essa expressão, Jesus nos amou até o fim. Ele derramou o seu sangue naquela cruz por amor.
Ele amou a todas as pessoas. E esse amor que nos alcançou é o amor que alcançará outras pessoas por meio da nossa vida também, se nós colocarmos em prática. Mas quem é Jesus para você? Olha uma música que a gente canta aqui na TIB. Jesus é o centro de tudo que há. Nada mais importa. Nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Ó, se cantou que nada mais importa, nada mais... Aí você já está desesperado na segunda-feira lá no trabalho. Aí você já está olhando para a esposa, para o marido e com um problema. Os filhos, as finanças. Você já está pensando, não, é porque assim, se eu não fizer, não vai acontecer. Eu sei, pastor, que Deus age, mas se eu não fizer, se você não fizer, Deus vai continuar sendo Deus e Ele fará. Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer, é verdade. Você tem que fazer a sua parte, e a nossa parte é confiar. Faltou o amém agora. A nossa parte é confiar, irmão. É se lançar sobre Ele. É lançar sobre Ele toda a nossa... Quando nós sofremos com ansiedade, é porque nós não lançamos toda a ansiedade sobre o Senhor. Quando nós sofremos com ansiedade, é porque nós estamos tentando ter o controle de coisas que nós não temos o controle. E é por isso que somos ensinados a entregar. Entregar o caminho, entregar a vida e confiar no Senhor. Quem é Jesus para você? E aí eu vou te lembrar como outra música, quem talvez você já disse que é Jesus para você e não tem sido. Você canta assim: Deus Emanuel, estrela da manhã, poderoso Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo. Ele deixou a sua glória, foi por amor. Foi por amor a nós. A salvação, ela é pela graça, mas não foi de graça. Foi pago um alto preço por nós. Esse preço de amor. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Nessa manhã eu gostaria que você, após ouvir essa mensagem, saísse daqui com a certeza de que Jesus, Ele é e deve ser o centro da sua vida, da sua história. Ele não quer ser apenas o ajudador e o socorro bem presente na angústia. Ele quer estar com você todos os dias da sua vida. E essa é uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.